Obrigado pelo convite para participar. É o segundo evento presencial que eu venho depois da pandemia. É bom demais encontrar as pessoas, né, ao vivo. Eu fico feliz de estar aqui. Obrigado à Associação Médica. Então, vou falar sobre os avanços da radioterapia no câncer de mama. Como é que eu passo aqui? É aqui? Ah, tá. Não tem conflito de interesse. E, assim, para avanço de radioterapia, o que a gente viu nos últimos 10 anos em radioterapia foi uma mudança muito grande. A gente, até 2012, no Brasil, essa era a forma como a gente fazia o planejamento padrão da radioterapia, era guiado por raio-x. A gente não via corretamente a mama da paciente, não tinha como avaliar a distribuição da radiação nos tecidos. Ali em cima é uma fotografia de um planejamento de tratamento de fossa supraclavicular também, guiado por raio-x. A gente radiava o esôfago. E, assim, eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com câncer de mama tem, ao longo desses anos, presenciou aí a diminuição de toxicidade da radioterapia de mama. A gente tinha tratamentos que a paciente terminava o tratamento com a mama muito queimada, muito marcada, e isso não era errado, era o que se fazia à época e era resultado da incerteza de dose que a gente tinha na distribuição com esse tipo de planejamento. A partir da incorporação da radioterapia conformada no rol da ANS em 2012, a gente passou a conseguir fazer o tratamento guiado por tomografia, onde a gente consegue realmente avaliar o que está chegando de dose em cada tecido e adaptar para algumas situações específicas. Então, de modo geral, acho que o maior avanço foi esse, mas ele já aconteceu há muito tempo. Eu vou tentar trazer o que a gente tem de um pouquinho mais novo recentemente. A gente também já tem disponível aqui em Belo Horizonte, né, a radioterapia intraoperatória de mama. Aqui é uma foto do pessoal do Felício Roxo fazendo esse tratamento. É um tratamento onde a gente aplica a radiação durante a cirurgia. Então, eles operam dentro da sala de radioterapia. Quando a gente faz isso, a gente faz normalmente nos sábados. E aqui é uma foto do aplicador colocado, né? Ele é um tubo de acrílico. Como a gente não tem como levar a paciente para o planejamento, para fazer uma tomografia, para determinar o local que vai ser irradiado, esse local ele é determinado manualmente nesse momento que você coloca esse tubo de acrílico, determinando o que você vai irradiar ali dentro do tecido mamário. E aí a gente sai da sala, faz a aplicação, volta, retira todo esse aparato e segue com a cirurgia. A paciente normalmente, então, recebe só uma aplicação de radioterapia, salvo em alguns casos de algumas surpresas que a gente tem, às vezes, um linfonodo positivo no pós-operatório. Então, aqui é só para mostrar o porquê que a gente, hoje em dia, consegue realizar esse tratamento. Esse é o estudo do Veronese, que mostrou que o tratamento ele é próximo do tratamento da radioterapia de mama total. Houve mais recidiva, que é aquela curvinha azul ali, houve mais recidiva no grupo que recebeu radioterapia intraoperatória, mas de uma forma clinicamente pouco significativa. E aqui à direita, eles selecionaram um grupo de pacientes de baixo risco para doença multicêntrica, onde os resultados foram exatamente superponíveis. Então, em alguns casos, hoje em dia, a gente consegue aplicar essa radioterapia até em uma fração. Aqui eu vou mostrar duas tecnologias que a gente tem também disponíveis aqui em Belo Horizonte agora, que é a radioterapia guiada por imagem e uma que chama Deep Inspiration Breath Hold, que é a gente aplicar o tratamento com a paciente em inspiração profunda e segura a respiração. Para isso, então, o que a gente consegue com isso? Basicamente, eu não quero não é só parar o tratamento, eu quero afastar o coração do pulmão. Quando ela faz a inspiração profunda, a gente tem um afastamento do coração da parede torácica. Então, aqui, nesse slide, sem a inspiração profunda, e aí ele mostra com a inspiração profunda. É a mesma paciente, a gente faz uma tomografia sem uma com. Porque, para fazer com inspiração profunda, ela tem que conseguir fazer uma parte de uma recomendação nossa, que às vezes a paciente não consegue. Então, algumas vezes a gente até planeja nas duas situações, na hora de aplicar, não consegue aplicar em inspiração profunda, mas é a minoria das pacientes. Então, aqui é para mostrar como é que a gente faz isso. Me falaram que o vídeo estava carregando automático. Será que alguém pode apertar o play? Então, a gente tem uma caixinha no tórax da paciente, onde a gente consegue monitorar isso com uma câmera infravermelha. Ele tem alguns refletores infravermelhos. E aí, com isso, a gente consegue adquirir um padrão de respiração da paciente. Quando a gente pede
por fone, né? Então, a gente avisa dentro da sala, respira e segura. Quando ela respira e segura o tórax, a gente consegue perceber que ela trava a respiração. O planejamento do tratamento foi feito também dessa forma, e aí a gente consegue fazer uma imagem, ter certeza de que a mama está exatamente no lugar que estava na hora do planejamento, e aí, a partir daí, a gente começa o tratamento dessa forma. Todas as vezes, deixa eu tentar voltar, clica de novo o play, por favor. Aqui a gente adquire o padrão respiratório da paciente. Acho que tem que apertar o play. Você aperta para mim? Então, a gente adquire o padrão respiratório. Quando ela enche o tórax de ar e segura, ela vai estar sempre na mesma posição, e aí o aparelho começa a rodar e aplicar o tratamento. Quando ela perde essa caixinha dessa posição, o aparelho para automaticamente, então a faixa amarela aqui significa que ela está recebendo radioterapia. Quando ela não consegue mais e solta, a gente para, não é manualmente, não, o aparelho para automaticamente. Então, essa é uma alternativa que a gente tem hoje para tratar a mama esquerda, que a gente consegue afastar bastante o coração da área de radioterapia, e muitas vezes isso vai trazer benefícios de redução de toxicidade, né? Um outro avanço que eu acho que é bem relevante nesses anos é o avanço do fracionamento. A gente, antigamente, fracionava o tratamento dessa forma: 5 semanas, uma aplicação por dia durante 5 semanas. Ao longo dos anos, foram tentados vários esquemas de fracionamento para que a paciente pudesse ir menos vezes ao serviço de radioterapia. E aí, agora, recentemente, para pacientes com tumores iniciais e luminais A, a gente tem usado muito esse fracionamento agora, que a gente aumenta a quantidade de radioterapia por dia e aplica o tratamento todo em 1 semana. Com isso, até a intraoperatória de mama, que era uma alternativa muito boa nessa época que a gente tinha que a paciente teria que vir 25 vezes ao serviço de radioterapia, passa a ficar um pouco até desinteressante todo o aparato e toda aquela intervenção da intraoperatória para aplicar no mesmo dia, sendo que agora a gente pode rapidamente liberar a paciente para os outros tratamentos ou tornar logisticamente mais factível que ela teria que vir apenas 5 vezes ao serviço. Então, a gente tem aplicado isso muito, mas é para pacientes com tumores iniciais, luminais A e B, né? Aqui é só para mostrar, né, que isso foi feito ao longo dos anos. Então, foram estudos randomizados, comparando ali diferentes tipos de fracionamento, e esse é o estudo que eu estou mostrando agora, que é esse que foi publicado no Lancet recentemente, que é o do Fast Forward. Aqui as bolinhas vermelhas é obra minha, eu que sobrepus aqui para a gente ter uma ideia de como ele se compara aos demais estudos. Então, o estudo realmente ele tinha 3 braços de tratamento, um deles usando 15 frações normais, como a gente faz, o outro braço usando, os outros 2 braços usando 5 frações, com uma dose um pouquinho mais alta, com uma dose um pouquinho mais baixa. O que a gente percebeu é que houve menos recidiva no braço que fez em 5 frações com a dose baixa. Então, basicamente, não houve mais recidiva, né? Mas aqui eu plotei aqui de vermelho algumas outras situações de outros estudos que a gente sempre baseou a radioterapia. Então, esse é um estudo da rádio externa com 50 grays, tinha menos de 1% de recidiva em 5 anos. O estudo do Fast Forward, em torno aí de 1,5%, 2% de recidiva em 5 anos. O estudo intraoperatório nas pacientes de risco favorável, 1,5% de recidiva. Nas pacientes de risco desfavorável, 4,5%. Então, é aqui que a gente não quer fazer atualmente. E aqui são o número de recidivas da intraoperatória dentro da área tratada de radioterapia. Ou seja, qualquer uma dessas alternativas, exceto as pacientes com alto risco para doença multicêntrica, a gente poderia usar qualquer um desses fracionamentos com bastante segurança. Então, como conclusão, né, o tempo foi rapidinho, e eu também não quero segurar todo mundo. Como avanços recentes na radioterapia do câncer de mama, eu considero que um dos principais foi a diminuição do número de frações de tratamento. A gente coloca também a redução do volume do alvo, que é quando a gente usa a intraoperatória, a gente não irradia a mama inteira, a gente irradia parte da mama. Então, são só para pacientes de risco bem favorável, né, de baixo risco. Existem outras formas de fazer radioterapia parcial de mama, mas a que a gente mais usa atualmente é a intraoperatória. A gente também tem como avanço o planejamento mais assertivo, com tomografia, controlando melhor a dose, e para redução de efeitos colaterais, por exemplo, esse tratamento de respiração profunda
Deep Inspiration Breath Hold, que a gente consegue afastar ainda mais o coração da área de radioterapia quando a gente trata a mama esquerda. Então, basicamente era isso, gente. Obrigado.